pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu tenho um relato muito especial e impactante para vocês aqui, direto do meu e-mail, fresquinho, acabou de sair do forno, então se preparem porque vai ser transformador e eu creio que vai trazer revelação para a vida de todos nós. Confirmação, cura e libertação, para honra e glória do Senhor. Quero avisar vocês antes de começar que dia 27, nessa quinta-feira agora, novembro de 2025, teremos 3 sorteios para o curso de formação em terapeutas que começa no dia 12 de janeiro de 2026. Já vamos entrar o ano fazendo esse curso, já Deus preparando para vocês poderem ser terapeutas do Senhor aqui nessa terra, ajudando vidas naquilo que você tem superado hoje depois de um relacionamento abusivo, ou talvez você ainda esteja vivendo com narcisistas, mas é possível sim viver o propósito maior de Deus, ainda assim estando nesse relacionamento. E para você participar, para você poder ter a chance de ganhar, você precisa estar inscrito no canal, ser membro do canal e ligar no Disque Terapia, o número está aqui abaixo, é só você ligar lá e fazer um atendimento com a nossa equipe e o seu telefone, o seu nome já estará salvo. E dia 27 eu venho aqui contar para vocês quem foram as 3 pessoas que venceram, que ganharam o curso de formação em terapeutas, tá bom? Deus abençoe. Vamos à leitura desse relato poderoso, fortíssimo. Ela começa dizendo assim: a minha história com o narcisista começou em 2016. Eu o conheci num aplicativo de relacionamentos. Já começo com a bandeira vermelha. A maioria dos relatos, gente, que eu leio aqui foram assim que começaram os relacionamentos. Aplicativo, né, de relacionamento. Eu nunca gostei desses aplicativos, nunca nem tive um na minha vida. Meu caso foi diferente, eu conheci por amigos em comum. A maioria dos narcisistas foram assim na minha vida, mas a maioria dos que eu leio aqui, a grande maioria é no aplicativo de relacionamentos. E ela continua: enrolei muito para conhecê-lo pessoalmente porque desde o início algo me dizia que tinha algo estranho com ele. Olha aí, dá-lhe bandeira vermelha de novo. Gente, ela diz: tanto que eu tinha bloqueado ele no WhatsApp por quase um mês antes de conhecê-lo, porque conforme fomos conversando, senti um medo surreal dele. Eita! Eu tremia só de falar com ele, o medo foi tanto que o bloqueei. Interessante isso aqui, já tô querendo saber o porquê. Chegar a tremer de medo dele, por quê? Espiritual, provavelmente, né? Vamos ver se ela vai dar detalhes. E ela diz: mas infelizmente o desbloqueei e marcamos um encontro. No dia do encontro, ele quis mostrar que não tinha nada para esconder. Tirou o boné da cabeça para mostrar que era calvo. Nesse dia acabamos ficando, e ela põe 3 pontinhos. No outro dia, por mensagem, ele já me pediu em namoro insistentemente e eu disse a ele que precisava pensar. Mas a insistência foi tanta que eu aceitei namorar com ele. E ele muito rápido já colocou relacionamento sério nas redes sociais. Ai, como se fosse um troféu. E todos os amigos e familiares o parabenizaram pelo relacionamento. A publicação teve quase 200 curtidas e comentários e ele todo se exibindo, respondendo aos comentários. Pronto, agora ele é o bambambam. Gente, olha que interessante isso aqui, tá? Pontos importantes. Primeiro, aplicativo de relacionamento. Se você ainda está num desses, gente, não é lá. Pode ser que aconteça, né? Conheço pessoas, conheceram pessoas no relacionamento, né, em aplicativo de relacionamento e estão aí casados, estão bem até então, tá tudo certo. Mas a grande maioria tá lá para buscar pessoas carentes, pessoas que estão em busca de um amor, porque eles vão alimentar isso, né? Olha só, ela desbloqueou o cara que ela tava tendo tremedeira de medo. Eu quero detalhes, gente. Quando vocês mandarem relatos, eu quero saber detalhes disso aqui. Não sei se ela vai falar no decorrer, mas eu creio que nesse caso aqui já era algo espiritual mesmo, sem explicação. Ou pode ser que ele tenha feito coisas ou falado coisas que a intimidaram. Ok. Agora já outra coisa aqui importante. Ela foi ao encontro. Ele já ali querendo falar que não tem nada a esconder. Exatamente os que tem que precisa provar algo, né? Porque quem não deve nada pra ninguém não precisa provar nada. Mas já quer falar que, ó, confia em mim. Detalhes à parte, gente. Isso aqui não podemos ignorar. Ele insiste, e insiste, e insiste.
Ela falou que queria pensar. Olha aí já a falta de respeito. Mas sabe o que acontece com uma pessoa que é dependente emocional, que ainda não sabe que é, nem tem o conhecimento de que é um narcisista que você está lidando, manipuladores? As carências estão lá, e aí, ao mesmo tempo que você percebe que é uma invasão de privacidade, que a pessoa não está te respeitando porque você falou que quer pensar, e a pessoa insiste, e insiste, o certo seria a gente acordar, ver que tinha alguma coisa ali que, né? Mas o que a gente começa a pensar? Ai, que horror pensar isso de alguém. Nossa, então eu sou tão especial para essa pessoa. Nossa, ele quer tanto namorar comigo. Você começa a sentir bem com você mesma, você começa a achar, nossa, então ele me ama, e aí as carências começam a diminuir, vai trazendo um alívio, embora você esteja vendo várias evidências de que aquilo é abuso, de que aquilo é uma invasão na sua vida, não te respeitando pelo tempo que você pediu para pensar e você acabou aceitando. Comigo foi assim, eu creio que com a grande maioria também, né? Mas isso aí é pra gente observar e não cair de novo, pelo amor de Deus. 200 curtidas e comentários, agora ele é o homem do ano com a nova namorada, e já postando lá porque as outras às vezes tem que ver, ele tem que também humilhar para mostrar que ele tá bem, entendeu? E você não sabendo de nada. Aí ela diz, no terceiro encontro acabei indo para a casa dele e acabamos tendo relações. Olha aí, gente, isso é um perigo, mas tudo bem. Se não fosse Deus por nós, ela disse, eu era virgem, meu Deus, no terceiro encontro ela perde a virgindade com um ser das trevas no aplicativo de relacionamento que ela tremia de medo e que insistiu para namorar com ela e ela aceitou. Meu Deus, ele foi meu primeiro homem, meu pai do céu. E lembro que na segunda vez que fui na casa dele e tivemos relações, ele quis fazer e fizemos 7 vezes num único dia. Psicopata. Psicopata é assim, gente. Meu Deus do céu. E no outro dia fui trabalhar totalmente com o corpo todo quebrado. Sim, primeiro quebrado porque, lógico, né, gente, 7 vezes, poxa vida, né? Isso machuca. Ainda mais não sei como é que era, né? Se era um psicopata, normalmente eles são agressivos. Não, né, total de cara, às vezes sutilmente. Outra coisa, o espiritual já transferindo os demônios que tá nele para você, a energia negativa e baixa que tá nele para você através do ato sexual. Por isso, gente, é muito importante desligar, se você já fez isso, né? Desligar o que foi ligado, porque senão fica ali, ó, aquele pacto ainda entre você e essa pessoa. Tá repreendido em nome de Jesus. E ela fala, os dias se passaram e eu comecei a dormir na casa dele, ia do serviço direto pra lá e não demorou muito e ele me chamou pra morar com ele. Em menos de 3 meses já estávamos morando juntos. Ele nunca gostou de trabalhar, hoje consigo ver isso com clareza. A mãe dele, que tem uma ótima condição financeira, sempre o bancou, pagando aluguel da casa e pensão da filha dele. Mais uma notícia que já era de se esperar. Tem filhos aí pelo mundo, tudo bem, gente, pode acontecer, mas calma. Quando é narcisista, psicopata, sociopata, e ainda mais esses que tem relação que nem coelho, vai saindo aí pelo mundo, tendo relação com todo mundo, engravidando as que não se cuidam. Perigo, porque se é um cara que tem uma doença sexualmente transmissível, a pessoa acaba pegando, se não é misericórdia de Deus, gente. Tem que focar, né? Cuidar. Lógico que isso aqui ela tá contando a história dela, como nós também já passamos e vi. Eu já vivi várias coisas que ela tá contando aqui. Não tinha noção nem de quem era Deus no profundo e a vontade de Deus. Sabendo que isso aqui, ó, não é nada do que Deus nos ensina, mas as carências estavam lá, né? O sonho de ter uma família, um grande amor. E daí você sente que essa pessoa, porque eles prometem, eles te chamam já de mulher, minha mulher, alma gêmea. Como não te conheci antes? Ai, por que eu perdi tanto tempo da minha vida sem te conhecer? Mulher da minha vida, sonho, sempre orei. Meu Deus do céu. Continuando. Ok. A mãe que bancava o bonitão financeiramente, pagando aluguel da casa e pensão da filha. Nem a pensão da filha ele tinha dinheiro para pagar, gente. Já dá pra ver que é um cara encostado, não quer saber de trabalhar. E aí ele já fala, vem, muda pra cá, porque agora eu preciso também de alguém pra lavar minhas cuecas, pra cuidar da minha casa, pra fazer comidinha, porque eu sou o baby narcisista, o baby que não é baby, é um monstro.
E ela fala, com pouco tempo morando juntos, perguntei a ele se ele era fumante, porque vi gimbas, que é isso? Gimbas de cigarro no quintal. Na minha época é bituca de cigarro, sei lá como é que chama. Ele jurou que não, disse que era o amigo dele que fumava lá. Chegou a mandar mensagem para o amigo na minha frente, mandando o amigo parar de fumar na casa dele. Mas com o tempo eu descobri que era ele que fumava e ele ficou com raiva de mim por ter descoberto. Ele não foi tão bom quanto achou que seria. Não contaram com a sua astúcia. Você viu, descobriu e aí pegou ele na mentira. Do que são capazes, né? Por que não fala que fuma? Tô tentando parar, né? Não, tem que mentir, porque se eu falar que eu fumo, seja você, narcisista, seja você. Se ela gostar, gostou, se não gostar, deixa ela embora, mas com eles não funciona assim. Tem que manipular, tem que conseguir o que quer, você não pode deixar, né? E ele tem que parecer ser perfeito, fuma nada. Ok, aí já põe na conta do amigo. E ela diz... 6 meses morando juntos e ele numa discussão porque vi que ele tinha passado o número dele para uma colega chamá-lo no WhatsApp. Ele quebrou a porta do guarda-roupa com um soco e eu fiquei apavorada. Peguei as minhas coisas e voltei para a casa dos meus pais. Mas eu já estava dependente emocional dele e acabei praticamente implorando para ele me buscar. Meu Deus do céu. E ele foi lá depois e me buscou. O tempo foi se passando e os abusos foram se intensificando. Lembro de uma vez que ele me encurralou na parede e me ameaçou com palavras e eu só sabia chorar dizendo que voltaria para a casa dos meus pais. Logo depois ele me pediu desculpas. Eu sempre achei ele estranho e comecei a pesquisar sobre aquilo. Pesquisei por pessoas que nunca estão erradas, pessoas que não reconhecem seus erros e achei a palavra narcisista. Ela põe em letra maiúscula. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, pesquisei a fundo e vi que batiam todos os comportamentos dele. No início chorei muito e não quis aceitar que o homem que eu amava era um narcisista. Eu lia que narcisista sempre traía e descartava, mas eu não queria aceitar e com o passar dos anos acabei me esquecendo disso. O tempo foi passando e eu descobri várias coisas sobre ele, inclusive um filho mais velho que ele tinha na adolescência. E que não gostava do menino e que era a mãe dele, que é outra narcisista que pagava pensão. A mãe dele paga a pensão de todo mundo, né? Da filha, agora tem mais um filho, é isso? Ou é o mesmo? Deixa eu ver aqui. Era a filha, agora é um filho mais velho. Ele teve na adolescência. Quando fui questioná-lo o porquê dele ter mentido para mim, ele se vitimizou dizendo que não respeitei ele, que o menino era assunto que ele queria esquecer. E eu logo me senti culpada por ter entrado nesse assunto com ele. Ai, meu Deus, mas é desse jeito. Todo narcisista faz você... Olha, eu já escutei de uma narcisista, uma amiga que eu tinha, que ela dizia assim, porque a pessoa fez isso comigo, com aquilo. Eu falei, menina, você tem que se posicionar. Como que você deixa? Você tem que falar pra pessoa. Mas aí toda vez que eu vou falar com a pessoa chora. Na verdade, era ela que fazia isso com as pessoas, quando as pessoas confrontavam ela, gente. Hoje eu sei, né? Então, assim, é surreal o jogo. Por quê? Porque você tá vendo alguém chorando, automaticamente a pessoa tem empatia, primeiro que a gente fica triste de ver alguém tá triste. Daí a gente automaticamente quer fazer essa pessoa ficar bem. E daí, você que tá ali falando aquilo e a pessoa tá chorando, você automaticamente se sente culpada. Tá repreendido em nome de Jesus, não se sinta culpado não por algo que é a pessoa que causou. Você se posiciona, você vai tirar satisfação, você mentiu pra mim. Você tá me fazendo sofrer, uma coisa que eu preciso esquecer. Pronto, agora você fica com culpa, você acabou o assunto, agora vai ficar pisando em ovos. Gente, ele mentiu pra você. Você tem todo o direito de ir lá e falar, meu filho, você é meu namorado. E aí, eu já descobri uma filha, tua mãe que sustenta, agora tua mãe nasceu pra pagar a pensão dos filhos que tu vai trazendo aí pelo mundo? Gente do céu, é desse jeito. Continuando. Certa vez vi uma mensagem de uma mulher no celular dele de manhã cedo, antes dele ir trabalhar, e perguntei quem era. E ele disse que era uma ex e que não sabia como ela tinha descoberto o número dele. E disse que eu poderia bloquear.
Na mensagem, ela deu bom dia e perguntou se estava tudo bem. Ele foi trabalhar e eu passei o dia com crises de ansiedade, porque sabia que ele falaria com ela longe de mim. É engraçado, né? Mas esse aqui é mentiroso, hein? Mentiroso das trevas mesmo. Não sabia como que ela descobriu o número dele. Ela deve ser tão apaixonada por ele que, olha, ela conseguiu descobrir o número dele. Mentira, ele que deve ter dado, nunca descobriu, porque já tinha, né? Quando ele chegou em casa e peguei o celular dele, vi que ele tinha apagado as mensagens que ela tinha dado bom dia. Ou seja, com certeza ele conversou com ela e acabou apagando até as mensagens que eu já tinha visto. Muito bem, é isso que ele fez mesmo. Brigamos feio e ele quis vir pra cima de mim. E eu não baixei a guarda por ser maior que ele e ele acabou quase quebrando meu dedo. E como sempre pedia desculpas, dizendo que eu tinha que confiar nele e que se eu não confiasse não tinha por que ficarmos juntos. Olha aí, já pondo medo pra você ficar, né, quietinha, aceitar tudo. Na próxima vez nem pergunta, nem questiona. Deixa pra lá, né? Deixa passar batido. Eu amava tanto aquele homem que passei por cima disso tudo e fiquei com ele. Não é amor, tá? É dependência emocional. Você começa a aceitar as coisas porque você não consegue mais sair, porque você já tá totalmente na dependência da pessoa. É um vício mesmo, é uma droga. Narcisista é droga, diga não às drogas. Mas aquele homem vivia online no WhatsApp. Dias depois fui questioná-lo na casa da mãe dele e ele simplesmente disse pra mim: está pensando que a minha mãe vai te defender? Veio até mim na frente da mãe dele, avó e irmã, e deu um chute na minha perna e a megera não fez nada. Fiquei com tanta raiva que joguei um tamanco nele e ele se desvencilhou. Eu chorei compulsivamente, pra mim aquele era o fim, mas não tinha forças para ir embora. Ele chegou em casa naquele dia pedindo desculpas, dizendo que nunca mais faria aquilo e eu acabei desculpando. Ele não gostava que eu trabalhasse fora, dizia que a enfermagem era profissão de PUTA e eu, para não entrar em atrito com ele, abri mão. Meu pai. E segui com ele, de ano em ano, aquele homem trocava de carro, a mãe sempre bancando, fazia todas as vontades dele. E no ano de 2022 ela comprou uma casa e colocou no nome dele, dizia que a casa era da gente. Na época eu descobri mais coisas sobre ele. Em uma busca na internet, a ex-namorada que tinha mandado mensagem para ele naquele dia, no passado, já tinha boletim de ocorrência contra ele por violência doméstica. Ser das trevas. Mais surpresas aí pra você, hein? Descobri que ele a tinha pego dentro do carro do amante e surtou, quebrou o vidro do carro, puxou ela pra fora e bateu nela. E ela, na época, chamou a polícia. Ele foi preso e ficou lá 3 dias, porque a mãe dele teve que implorar pra mulher tirar a queixa. E essa mulher ficou com o amante por 7 anos. Ele se irou porque eu descobri isso sobre ele, dizendo que eu era psicopata. Quebrou coisas dentro de casa. Ele tinha esse costume de quebrar coisas dentro de casa. Já quebrou caixa de som, celulares dele, copos, pratos. Ele não gosta de ser confrontado, contestado. Ele se ira. Gente, eu tô vendo uma série chamada Angela no Netflix. É interessante. É meio louca a história, mas é interessante. E muitas coisas aqui me lembram o que você tá falando. E eu assisti uma também que é muito bonitinha, essa série que foi até um dos seguidores aqui do canal que me indicou, que chama Marry My Husband. É em inglês, né? Esse tá no Amazon Prime. Tem em português, tem legendado em português, dublado, se não me engano. Aí eu não lembro em português como é que fala, mas é a tradução de Marry My Husband. E eu acho que eles são coreanos. Primeiro capítulo eu fiquei meio assustada assim, mas depois quando vai decorrendo a história, nossa, eu não queria mais que acabasse. São 16 capítulos, muito bom. E o da Angela ainda tô assistindo, também bem interessante. Já é mais ali um caso de psicopata, um suspense, do jeito que eu tô achando interessante. Tem a ver com o que a gente fala aqui. Agora vamos pontuar algumas coisas que ela tá falando aqui sobre ele, né? Agressivo, joga coisas, não pode ser controlado, contrariado, controlado não, né? Contestado, confrontado. Falando que enfermagem é trabalho de PUTA, fez, né, a cabeça dela, ela acabou saindo desse emprego, fazia o que fazia, tacou-lhe um chute nela, ela tacou-lhe o tamanco, imagina só. E aí depois ele pede desculpa, né? E fica tudo bem, só que não.
Ele continua sendo essa pessoa violenta, tá? A mãe deu quase tudo pro narcisista, esse daí é mimado, hein? E a mãe provavelmente também deve ser outra. E ela diz: depois disso me contou que tinha raiva dessa ex, que se arrependia de ter conhecido ela, que se não tivesse comigo poderia voltar para qualquer ex, menos ela. Porque ela foi a única que viu de verdade quem ele é e fez o que tinha que ser feito, né? Denunciou ele. E ela ainda traiu ele, então também não sei se ela também era uma narcisista ou não, mas enfim. É desse jeito. Ele passou a usar comigo palavras como, ela põe entre aspas, não sei o que seria de você sem eu em sua vida. Você tem muita sorte de me ter em sua vida. Dizia que minhas irmãs tinham inveja de mim porque a gente fazia muitas viagens, era viagem todo mês, porque como já disse, minha ex-sogra tem condições financeiras muito boas. Quando conheci, ele não falava com o padrasto. Ele me disse que arranhou todo o carro do padrasto em uma discussão. E onde via o padrasto, logo queria matá-lo. A família dele, principalmente tias, me falaram que ele sempre foi uma pessoa muito difícil. Em 2023, aquele homem passou a ter fixação por armas, começou a frequentar stages de tiro toda semana e até se associou. Ele via vídeos de arma o dia todo e só falava nisso. Com os conhecimentos que tem e contatos, ele arrumou uma arma ilegal. Quando vi, morri de medo porque sei o quanto ele é desequilibrado. Aquela arma passou uns 4 meses dentro de casa. Ele andava dentro de casa com aquilo na cintura sem nenhuma necessidade. Ai, ai, ai. Final de ano, ele se estressou com a filha dele na hora dela ir para a escola. Levamos ela na escola e ele o tempo todo dizendo que estava de saco cheio, dizendo que queria se matar. Andava com uma réplica dentro do carro e puxou essa réplica para um cara no trânsito e eu quase morro do coração. Quando chegamos em casa, eu abri o portão da garagem e subi correndo para o quarto. Ele correu atrás de mim e eu peguei a arma e tentei correr com ela para ele não se matar. Por fim, ele conseguiu tirar a arma de mim e me disse: "Você quer ver eu lavar esse quarto com o seu sangue?" E eu tentei manter a calma e comecei a orar em pensamento. Desci para a sala e ele me disse: "Se a minha mãe aparecer aqui, eu me mato." E eu já tinha ligado para a mãe dele para ir lá na casa, porque ele estava transtornado. Quando ele estava na sacada, a mãe chegou e ele me olhou e disse: "Você ligou para minha mãe?" Nesse momento eu tentei tirar a arma dele quando de repente deu um disparo e acertou na janela do banheiro da suíte. Desci as escadas correndo, a mãe dele conseguiu entrar na casa e ele estava deitado na cama como se tivesse endemoninhado e falava: "Tira essa mulher daqui." Você acha que ele estava parecendo estar endemoninhado? Ele estava, né? Sempre foi ali, né? Dá pra ver. Só que tem os momentos que eles não têm mais controle sobre si. A mãe dele conseguiu tirar ele de casa e ele dizia que se a polícia aparecesse que ele se mataria. Bom, ele falou que se fosse não sei o que ele se mataria, não se matou. Depois, se a mãe aparecesse ele se mataria, também não se matou. Agora, se a polícia aparecer, ele se mata. A polícia bateu na minha porta e eu fiquei desesperada e não quis atender. Liguei para minha ex-sogra e ela foi lá. Os policiais disseram que não iriam sair se não abrisse a porta e o meu, então, marido olhava a todo tempo nas câmeras como se fosse um reality show. Abri o portão com os olhos inchados e o policial me perguntou se eu estava bem e eu disse que sim, que não ouvi chamar porque tinha tomado um calmante para dormir seguindo orientações da mãe dele. O policial entrou até na minha varanda fingindo acreditar e depois foi embora. Chorei mais uma vez, dizendo para Deus que não merecia passar por aquilo. Com muito custo, fiz ele devolver a arma e ele correu atrás para dar entrada numa posse de armas e eu morria de medo dele conseguir. E eu sempre cuidei mais dele do que de mim. Em todas as brigas ele me mandava embora de casa, ligando para os meus irmãos me buscarem. Gostava de estragar os natais, sempre arrumando alguma coisa dia antes. Ele estragava até os próprios aniversários. Final do ano passado eu fiz uma operação no útero que retiraram os pólipos. E a médica disse que eu não poderia me estressar e nem pegar peso. E isso foi no dia 21 de dezembro de 2024. E pasme! Ele no outro dia foi para a rua se meter em brigas de vizinhos com a réplica. Tentei segurá-lo e ele unhou o meu pulso e deu um soco no meu braço para que eu soltasse. Fiquei com tanta raiva que abri o portão para ele brigar. O homem com quem ele brigou disse que o mataria e ele parece que fez de caso pensado, fez um boletim de ocorrência, fez um BO dizendo que estava correndo perigo, que foi ameaçado e com esse BO anexou no pedido da posse de arma. E ele realmente tem a mentalidade do mal.
Olha, a partir desse momento eu comecei a questionar a Deus o que Ele esperava de mim nesse casamento. Fiz campanha na igreja, ia com consagrações, sempre orando em prol de respostas. Procurei o pastor da minha igreja por 2 vezes referente às agressões sofridas e dizendo que eu queria me separar. E pasme, ele disse que separação só com caso de adultério. E nesse meio tempo, ele me contou que andava sonhando muito com a ex dele, que sonhava que ela estava encantando ele. E ele no sonho como se tivesse enfeitiçado, sendo que ele e as outras pessoas me disseram que ela era macumbeira de mão cheia. No mês de abril fizemos nossa última viagem juntos, parecia uma lua de mel. Ele, apesar das brigas, sempre se mostrava apaixonado, sempre dizia que nunca me deixaria, falava que não casou para separar e sempre me pergunta se eu ficaria com ele para sempre e eu sempre dizia que sim, porque até então na minha cabeça eu poderia me separar. No final de semana, depois da viagem, eu percebi ele bem estranho, muito quieto. Logo cedo se arrumou e me chamou para ir ao stand e eu disse que não, porque final de semana era o único tempo que eu tinha para cuidar de mim. Então ele foi com o vizinho e depois logo voltou. Quando foi à noite tivemos uma discussão, ele começou a me xingar, começou a xingar meus irmãos e eu disse na cara dele que ele era narcisista. Ele se levantou com ódio e gritou: "Chega! Cansei de ser seu capacho, vou pedir o divórcio. E para você ver que não tem volta, olha o que faço com essa MERDA." E jogou a Bíblia no chão, dizendo que tocaria fogo na casa. Nesse dia quebrou uma TV de 65 polegadas e o REC. E em sequência ligou para a mãe dele e disse que eu, no caso o capeta, estava perturbando ele. Nesse dia eu fiquei com tanto medo que eu fui dormir na casa de uma amiga e ele dormiu na mãe. Ele me bloqueou em todas as redes sociais e bloqueou também a minha família. Ele colocou a mãe dele de frente para fazer todo o serviço sujo. Ela praticamente me colocou para fora de casa dizendo que a casa era dela, que ela quem comprou. E me deu apenas um cala-boca e me falou para dar entrada numa casa. E eu fiquei tão mal que pensei que morreria. Orei pedindo respostas a Deus. E o segundo pastor da igreja que eu era, usado por Deus, me disse que estava quebrando o meu cativeiro, que estava dando um basta. E depois disso em diante só vieram profecias sobre quebra de corrente, cativeiro e etc. E sabe aquela ex dele? Um mês depois que ele saiu de casa, ele assumiu ela. E eu, quando vi foto dos dois, quase morri. Aquilo me doeu até a alma e eu nunca sofri tanto em toda a minha vida. Ele começou a levá-la em todos os lugares que me levava, começou a desfilar com ela em frente à escola que eu trabalhava e eu fiquei com tanta raiva que eu mesma dei entrada no divórcio. O divórcio saiu mais rápido do que eu imaginava. Quando eu o vi na defensoria pública, ele estava muito magro e acabado, parecia desorientado. Hoje se passaram 7 meses, foi muito difícil para mim porque eu tive que sair da cidade que eu morava com ele e voltar para minha cidade. Tive que sair do meu serviço e voltei para essa cidade e dei entrada em uma casa. Hoje em dia ele vive me desbloqueando do WhatsApp e bloqueando. E eu, já sabendo que ele é um narcisista e que nunca mudará, estou seguindo a minha vida. Glória a Deus. Agora, ele não tem esse poder de ficar te bloqueando e desbloqueando, porque se você bloqueia ele, ele nem tem mais como fazer isso. Então, é contato zero, ok? Não volte para aquilo que você orou para Deus te tirar, né? Deus te deu o livramento, te tirou do cativeiro, agora fique firme nesse lugar. Não sei se você está fazendo terapia, mas faça, é importante para você curar as feridas para que não venha outro. Pelo amor de Deus, não entra mais em aplicativo de relacionamento, gente. Deus vai trazer a pessoa certa na hora certa, mas primeiro você precisa tratar as suas feridas. Que forte esse relato, tem quantas coisas aqui. Realmente, é um narcisista daqueles e ele manipula todo mundo. A mãe dele é a fã dele, né? Se não for uma também bem tóxica, ela é totalmente enganada. Isso acontece muito. Eu tive algumas amigas narcisistas que ou elas não falam com a mãe, têm vergonha da mãe, ódio da mãe, ou elas fazem essa mãe ser a maior fã delas. E usa mesmo, manipula, mas no fundo elas têm ódio da mãe, tá? Tem raiva, tem inveja, tem tudo de ruim. Mas usam. É surreal, gente. Que forte isso aqui, hein? Olha, muitas viagens, tudo pago pela mãe. E ele parecia sempre apaixonado, dizia que nunca me deixaria, falava que não casou para separar. Falam que é uma beleza, sabe o que é o certo, o que é o bom, mas nas atitudes faz tudo o contrário. Abusivo.
te traindo. Gente, eu tô aqui na frente porque o sol tá bem no meu rosto aqui pra gravar, tá difícil. Mas enfim, pra gente concluir aqui, eu quero falar pra você, né, que deixou aqui o seu relato, que glória a Deus, grande livramento o Senhor te deu, te tirando desse lugar. Foi preciso, né, chegar até onde chegou e agora é seguir sua vida, viver o propósito maior de Deus, cuidar de você, das feridas, das carências, para que não tenha mais espaço, brecha nenhuma, porta nenhuma para entrar mais nenhum desses seres das trevas aí para te atormentar. Você é forte, né? Deus é contigo, então é isso, um passo de cada vez, mas olha, não deixa mais ele ficar brincando contigo, é contato zero é zero mesmo, bloqueia de tudo, né? Deseja o melhor, mas bem longe de você. É isso, gente. Deixem aí seus comentários. O que mais marcou pra você nesse relato? Algo que já aconteceu com você também quando você estava com um narcisista? O que vocês veem nesse caso? Esse narcisista aí é um psicopata, na opinião de vocês? É um narcisista? É interessante. Teria que assistir mais uma vez pra gente ver os detalhes. Deus abençoe. E não esqueçam que dia 27 agora, né? Lembrem-se aí, vai ter o sorteio para a nova turma de formação em terapeutas. E eu não vejo a hora de conhecer todos que estarão participando ali comigo, inclusive porque essa será a última turma que eu estarei ali ao vivo com vocês em todas as aulas. São 48 aulas, 6 meses de curso, então 2026 vai ficar para a história. Deus abençoe, beijo enorme no coração e até o próximo relato. Tchau, tchau!